Olá, minhas amigas, queridas mães. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Deixa eu me apresentar um pouquinho antes de a gente entrar nesse conteúdo. Meu nome é Seiti Kono. Hoje eu sou pastor aqui na Igreja do Caminho Americana. Lidero algumas frentes e eu sou filho da pastora Silvani. Com toda certeza no mundo você já ouviu a minha mãe falando algumas histórias que motivaram, se é que eu posso dizer essa palavra, que incentivaram ela a começar esse projeto de Mães de Joelhos. Grande parte, ela já falou para vocês, não foi baseado em boas coisas, né, em coisas positivas, em histórias divertidas. Na verdade foram histórias difíceis, complicadas, que nesse caso, na sua grande maioria, eu mesmo que estava ali presente nessas conversas. Meu irmão não, meu irmão, o Jun, ele já trouxe mais alegria, já trouxe mais obediência, não foi sempre assim comigo, mas graças a Deus e graças a minha mãe mesmo também, que se dedicou em oração, que se despertou a começar esse projeto de orar pelos filhos na madrugada. Hoje eu estou aqui podendo testemunhar não somente isso, como muitas coisas que eu quero conversar com vocês. E eu estou aqui hoje, talvez você já está estranhando, porque na verdade ela pediu para eu compartilhar algo com vocês, mães, todas as mães queridas que estão aqui nesse grupo. Já quero adiantar que eu estou impressionado com a quantidade de mulheres que nós temos aqui, com o engajamento que está sendo gerado em cima de tudo que está acontecendo por aqui. E eu já vou adiantar para você, eu estou vendo os bastidores da conferência Mães de Joelhos e assim, gente, você não pode ficar de fora. Está sendo incrível a preparação disso tudo. Eu tenho certeza que vai mudar a sua história, mudar a sua trajetória, vai transformar a sua família e a sua casa. Então não fique de fora disso tudo. E hoje eu quero compartilhar com vocês como se fosse uma carta de filho para mãe, uma mensagem de filho para mãe. Obviamente eu não sou seu filho, mas eu quero compartilhar um pouco o coração de quem está do lado de cá, o que nós precisamos, o que nós visualizamos como filhos. E eu espero servir de ajuda a todos vocês e acrescentar em forma de conteúdo para vocês aplicarem na vida de vocês. Tudo bem? Olha só, presta atenção, tudo isso que eu quero compartilhar com vocês começou, na verdade, em uma conversa minha com a Natália, minha esposa. Nós estávamos um dia jantando e nós começamos a conversar. Olha, quantas coisas nós, antes de passarmos, antes de vivermos ou entrarmos em algumas questões, nós falávamos o seguinte: cara, quando for assim, eu não vou agir dessa forma. Quando eu chegar nessa posição, eu não quero viver assim. Alguns exemplos para você entender melhor. Quantas vezes eu falei, né? E essa era a conversa minha com a Natália. Quantas vezes eu falei, quando eu entrar num casamento, eu não quero um casamento assim. Quantas vezes eu falei, quando eu crescer, eu não quero ser dessa forma. Quando eu for um adulto, eu não quero viver dessa forma. E a gente cria ideias, princípios que iriam pautar de forma muito positiva a nossa vida, se a gente cumprisse. Mas o tempo vai passando, os dias vão passando, os anos vão chegando e às vezes aquilo que nós falávamos, eu não quero ser assim, nós acabamos aplicando. Eu posso dizer por mim, quantas vezes eu me peguei como marido em coisas que eu falava, eu não gostaria de viver um casamento assim. E eu tive que mudar. Quantas vezes como filho, como adulto, como pastor, eu falava, poxa, eu sempre falei que eu não seria assim. Mas eu me pego agindo errado nessas questões, eu preciso alinhar minha vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa mesma conversa surgiu então a conversa como nós seremos quando nós chegarmos a ser pais. Isso eu e a Natália. Quando eu for pai, como eu quero agir? Olha, eu não vou agir assim, eu tive isso na minha vida, não foi bom, eu não vou viver diferente. Talvez isso me marcou de forma negativa, então eu não vou ser assim. Você, mãe, que está aqui comigo, você sabe quantas vezes você, quando era criança, adolescente, uma jovem, antes de ser mãe ou até casada, você falava assim, olha, quando eu for mãe, eu não vou agir assim com os meus filhos. É ou não é verdade? Isso é uma realidade. Talvez sua mãe errou muito com você, quando você era uma criança, um adolescente, um jovem, e você falava para você mesmo,
Quando eu for mãe, eu não vou ser dessa forma. Eu falei muitas vezes isso. E isso eu quero trazer à sua memória. Eu quero lembrá-la. Por quê? Porque isso vai te dar um novo norte, uma nova direção. E eu quero compartilhar então sobre isso, na perspectiva de um filho, qual mãe ou que mãe nós precisamos como filho. Que mãe nós precisamos nessa temporada? Que mãe nós precisamos nesses dias tão difíceis, tão diferentes? Que mãe nós precisamos? Então eu espero que você abra o seu coração para isso. Vamos lá. A primeira mãe que nós precisamos está em Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Provérbios 31, 25 diz a primeira mãe que nós precisamos. Olha só. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa, não dá lugar à preguiça, seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Primeira mãe que nós precisamos é uma mãe exemplar. É uma mãe exemplar. Se todos os filhos se reunissem hoje, eu tenho convicção que isso aqui seria unânime. Nós, como filhos, precisamos de mães exemplares. Nós precisamos de mães exemplares. Exemplares no quê? Como eu acabei de dizer para você, quantas qualidades está aqui em Provérbios 31, 25. Reveste força, dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria, ensina com amor, cuida dos seus negócios de casa, não dá lugar à preguiça, seus filhos a elogiam. Quantas virtudes exemplares nós temos nessa mãe. E eu vou dizer uma coisa, gente, abra o seu coração para isso. Nem sempre o problema está no filho. Nem sempre o começo, a faísca de um problema familiar se iniciou com o filho. Às vezes, e eu conheço muitos casos, que na verdade a falta de uma mãe exemplar gerou exemplos dentro de casa para filhos não exemplares. E aí depois existe todo o problema que nós sabemos. Então, mãe, você quer ser uma mãe relevante, diferente? Seja uma mãe exemplar, uma mãe equilibrada. Sabe, aqui fala muito sobre força, dignidade, sobre sorriso, sobre sabedoria. Isso tudo é uma mãe equilibrada. Uma mãe que pensa para falar. Uma mãe alegre, uma mãe forte. Tá? É uma mãe que não perde a linha. Sente, isso é difícil demais. Eu sei que é difícil, mas nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para evoluir todos os dias. Nós, como filhos, precisamos da sua oração, mas eu posso garantir que muito da minha mudança iniciou a abertura no meu coração com oração. Mas a grande mudança, eu garanto para você, não aconteceu só em mim como filho, aconteceu na minha mãe. Eu comecei a ver na vida da minha mãe uma mulher exemplar. Uma mulher que não dá lugar à preguiça, uma mulher forte, uma mulher alegre, uma mulher que sorri diante das dificuldades, uma mulher que não tem preguiça. Então seja uma mãe exemplar, uma pessoa, uma mulher que melhora o seu lar. Posso ir um pouquinho mais fundo aqui com vocês hoje? Eu posso ser bem vulnerável e, por favor, coloque amor nas minhas palavras? Será que a sua presença dentro de casa é um privilégio, é um prazer, é uma alegria para quem está lá ou não? Será que a sua chegada dentro de casa é uma chegada de celebração? Será que a sua presença ali é uma presença de prazer, de paz? Por quê? Porque nós precisamos ser pessoas que melhoram o nosso ambiente. Outra coisa, que você promova, presta atenção nisso aqui, ó. Não dá lugar à preguiça. A Bíblia diz que a mãe exemplar, os seus filhos se levantam e a elogiam. Seja uma mãe exemplar a ponto de você atrair elogios. Você já imaginou isso? Você sabe disso, pessoas muito boas, você não consegue segurar, você tem que elogiar, você tem que falar bem. É uma verdade. As pessoas que você gosta são assim. Agora, a Bíblia está dizendo que uma mulher exemplar, os seus filhos se levantam porque precisam elogiar. Então essa é uma mãe exemplar. Antes de você pensar nas ações do seu filho, pense nas ações
da sua pessoa. Antes de você querer mudança nos seus filhos, gere mudança em você. Isso é o princípio. Porque, sinceramente, difícil o filho que olha e fala assim, uau, eu quero que minha mãe mude. Não, o filho ele está ali, ele está aprendendo, ele está vivendo. A transformação familiar ela vai começar por você e pelo seu marido. Por isso, gere essa mudança em você em primeiro lugar. Depois, então, você vai começar a observar mudanças nos seus filhos. Segunda mãe que nós precisamos, Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Cara, esse texto é muito legal. Ensina o seu filho, com o passar dos anos, o seu filho não vai se desviar. Segunda mãe que nós precisamos é de uma mãe que instrui. É uma mãe que instrui. Instruir é muito diferente de você mandar. Instruir é muito diferente de você brigar. Instruir é muito diferente de você obrigar. Instruir é mostrar a direção, é dar o caminho, é ensinar o porquê. Sabe, eu falo muito nas minhas redes sociais, com o meu público, eu falo muito sobre intencionalidade. O que é intencionalidade? É fazer tudo com uma intenção. Se nós falamos de intencionalidade, você, mãe, precisa instruir o seu filho, não a instruir para te obedecer, instruir porque ele entende o caminho. Você sabe quando começou a minha mudança verdadeira? A minha maior mudança não começou quando minha mãe me obrigava a fazer as coisas. Vai ler a Bíblia, para de falar assim, não age assim na escola. Eu não entendia. A minha mudança começou quando minha mãe e meu pai começaram a me instruir. Seite, faça isso porque isso é melhor para você. Seite, faça dessa forma porque isso vai trazer consequências para você. Instruir é ensinar. Instrua o seu filho. Mostre o caminho, dê a direção. Instruir também vem muito do quê? De incentivar, apoiar o seu filho. O incentivo, a instrução, ela está ligada a você torcer pelo seu filho. O seu filho, ele precisa, por mais que eu sei que existe amor no seu coração pelo seu filho, mas o seu filho, ele precisa sentir que você torce por ele, que você o ama. O seu filho ele precisa entender que você é a pessoa que mais na face da terra quer o bem dele. Aí você começa a avaliar se você está instruindo ou você está brigando. Se as suas informações, por mais que com amor, estão construindo ou destruindo. Então instrua, mostre, dê a direção, incentive, apoie, seja uma torcedora. Entenda uma coisa, sua palavra, mãe, tem muito poder na vida do seu filho. Aquilo que você fala é decreto. Por isso, mesmo que você não está vendo, que pode ser o caso de muitas mães, declare, o meu filho vai dar certo, o meu filho vai crescer, o meu filho vai avançar. Quantas vezes eu escutava atrás da porta na igreja, o pessoal da igreja vindo falar mal de mim quando adolescente. Pelo amor de Deus, o Seite é terrível, não sei de onde surge esse menino. Eu via várias vezes minha mãe dizendo, meu pai dizendo, eu sei, o Seite não é fácil, mas o Seite vai melhorar, o Seite vai dar certo, o Seite vai crescer. Quantas vezes a gente saía de reunião, minha mãe furiosa comigo, porque eu estava fazendo muita coisa errada. Seite, você está errado, não faça isso, não faça isso. Por que, Seite? Você é maior do que isso. Ela não passou pano para mim, mas ela também não deixou de torcer por mim, porque a palavra tem poder. Ame seu filho, mas demonstre o seu amor. Somente a palavra dizendo eu te amo não funciona, é necessária uma demonstração. Terceira mãe que nós precisamos, Provérbios 29, 15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você já viu filho fazer vergonha para a mãe? Eu já fiz. Mas aqui tem um princípio claro. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, ou seja, a criança que faz o que quer, vai envergonhar a sua mãe. Terceira mãe que nós precisamos. E olha o que eu vou dizer agora. Hein? Eu achei que eu nunca falaria o que eu vou falar agora. Nós, como filhos, precisamos de mães que corrigem.
Nós precisamos de mães que traz correção. Nós precisamos. A correção faz parte do processo. O não faz parte do processo. O não é desse jeito faz parte do processo. Não ache você, mãe, que você está construindo um super filho se você nunca teve a capacidade de falar não ou corrigir o seu filho. Não ache você que vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é estudo. Se você estudar, sai até do âmbito religioso. Estudos científicos comprovam que o filho que não recebe correção não dá certo na vida. Então nós, como filhos, precisamos de uma mãe que corrige. Logicamente equilibrada, tá? Acabei de falar isso. Exemplar, que instrui, mas que corrige. Tem que ser firme. Eu não estou dizendo que você precisa ser grossa. Eu não estou dizendo que você precisa ser sem educação. Mas você precisa ser firme. Saiba corrigir o seu filho. Nós precisamos de mães que corrigem. Eu lembro muito bem quantas vezes meu pai e minha mãe me corrigiram. Quantas vezes eu via meu pai falando assim: Seide, tudo depende de você. Só depende de você. Posso ir numa festa? Depende de você. As suas ações estão demonstrando que não. Isso é correção. Isso é instrução. Isso é direção. Na hora eu gostei? Lógico que não. Não gostei, fiz bico, fiquei com raiva. Mas ao longo do tempo, eu estou aqui para provar para você que a correção faz sentido. A correção traz boas consequências. Eu não estou dizendo de você ser desequilibrado. Gritaria não funciona. Espancar não funciona. Manipulação não funciona. Medo não funciona. O que funciona é instrução mais correção. É correção de rota. É corrigir a rota. Nós precisamos de mães que sabem corrigir. Como que é a correção? Primeira coisa, aprenda a falar não. Aprenda a falar não. Seu filho precisa aprender a falar não. A nossa geração é uma geração que não gosta de não. Antes, se você pega a geração dos meus pais, até dos meus avós, era uma geração que nunca o filho falaria não para o pai. Nunca. Não existe isso. Filho falar não para o pai? Não tem. Isso é um baita falta de respeito. Agora, hoje, é difícil o filho que fala sim. Inverteu o papel. E nós precisamos de não. Nossa geração não gosta, nossa geração é acelerada, mas é o seguinte, nós precisamos de mães que corrigem. O que acontece? Você pode perder o seu filho por não dizer não. Por não dizer não. Entenda uma coisa. Dificilmente você vai perder o coração do seu filho porque você falou não. Mas você pode perder o seu filho por falar sim na hora que era não. Isso é forte. Grava isso, gravou isso? Você não vai perder o seu filho por falar não. Mas você pode perder o seu filho por falar sim em uma hora que tinha que ser falado não. Essa é a verdade. Nós precisamos de mães que sabem corrigir, tá? Corrigir. Olha, um exemplo claro sou eu. Quantas vezes eu tomei não? Mas meu Deus do céu, gente. E eu tô aqui, não sou frustrado, eu alcancei todos os meus objetivos particulares, eu sei, eu tenho orgulho de dizer que graças a Deus, hoje eu trago orgulho ao meu pai e à minha mãe, mas eu não sou frustrado porque eu tomei não. Pelo contrário, os nãos, hoje eu entendo com clareza, graças a Deus, que eu tive pai e eu tive mãe que me instruiu e que me corrigiu. Quarta mãe que nós precisamos e última, Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. E ensinarás aos seus filhos e delas falarás, assenta em sua casa e andando pelo caminho e deitando-te, levantando-te. Isso é o que a palavra de Deus diz. Quarta mãe que nós precisamos. Nós precisamos de uma mãe que ama a Deus. Nós precisamos de uma mãe que ama a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. O simples fato de você orar a Deus pelos seus filhos já traz resultado. Mas você quer ver um verdadeiro resultado? Ame a Deus até acima da sua preocupação com o seu filho.
Porque muitas mães podem aproveitar o movimento para começar a orar pelo filho. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas mãe, eu quero trazer um acréscimo aqui. Ame a Deus, ame falar com Deus, ame se relacionar com Deus, inclusive para apresentar o seu filho em oração. Não esteja com Deus somente para pedir em favor do seu filho. Ame a Deus. Minha mãe já orou muito por mim, mas muito mesmo. Só que eu posso garantir para você, uma das coisas que mais me impactou é o amor que minha mãe tem por Deus. É o amor que meu pai tem por Deus e pela palavra dele. Todos os dias, enquanto eu estive no teto do meu pai e da minha mãe, eu via meu pai e eu via minha mãe orando, jejuando e estando na palavra. Todos os dias. Era só por mim? Não, era por eles. Ame a Deus. Nós, filhos, precisamos de referências, de pessoas, de mães que amam a Deus e que estão conectados com Ele todos os dias, todos os dias, todos os dias. Amém? Isso faz sentido para você? Você concorda, mãe, nessa perspectiva de filho para uma mãe? Eu aqui estou abrindo meu coração, eu estou abrindo o jogo com você e eu espero que com isso eu possa compartilhar um pouquinho mais de uma outra perspectiva, crendo numa coisa, na restauração do seu filho, na bênção do seu filho. Eu oro e eu declaro, e é isso que eu quero orar agora por você, que você vai ter muito prazer e orgulho ao olhar para o seu filho e para a sua filha, em nome de Jesus. Amém? Antes de eu deixar o desafio semanal e orar por você, eu vou pedir só uma coisa. Se você, mãe, foi abençoado por isso que eu conversei com vocês, eu sempre zelo e eu priorizo um feedback, eu priorizo um retorno, até para saber se foi bom para você. Se foi bom, eu só quero pedir um favor. Você pode me ajudar? Você vai lá no meu Instagram, que está aqui embaixo já tem na mensagem no Instagram, ou vai lá no Instagram e escreve Seite Kono, o nome como está escrito aqui embaixo, e você vai na última foto que eu postei com a minha mãe hoje. Eu vou postar hoje a foto com a minha mãe e você vai lá nessa foto e você vai comentar. Lá nos comentários você vai escrever o quê? O que mais fez sentido para você. Olha, fez sentido isso, eu entendi isso foi uma revelação, isso foi um conteúdo. Se fez sentido, se te ajudou, no mínimo, vai lá nessa foto, nos comentários e manda umas palminhas, porque assim eu sei que, graças a Deus, glória a Deus, eu fui um instrumento de Deus para falar com você. Tudo bem? Desafio dessa semana, então, é que você ore em direção a você. Não sei se foi orado dessa forma, eu acredito que sim, mas o meu desafio, a sua oração essa semana tem que ser o seguinte: em direção, em prol ao seu coração. Sente, mas eu estou aqui pelos meus filhos. Sim, e os seus filhos precisam de você. Eles precisam de você na sua melhor versão. Então você vai orar nessa direção. Deus, me faça uma mãe exemplar, como está em Provérbios 31, 25. Me faça uma mãe que instrui com sabedoria, como está em Provérbios 22. Me faça uma mãe que corrige com amor, como está em Provérbios 29. Mas me faça uma mãe que te ama todos os dias, de forma independente, exclusiva, como está em Deuteronômio 6, versículo 5. Dessa forma, quando você muda o seu coração, você transforma a sua postura, eu tenho convicção que o Espírito Santo vai incomodar o seu filho a olhar para você diferente. E como diz lá no primeiro texto, ele vai ter que se levantar para te elogiar. E quando a pessoa elogia, obviamente, é porque existe uma admiração, existe um carinho, existe um respeito. E aí começa a transformação do seu filho e da sua filha. Amém? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui, Pai, conversando com tantas mães, milhares de mães. Senhor, eu estou aqui como prova viva de um milagre de restauração e transformação. O que era impossível se tornou realidade. Eu estou aqui, Pai, como prova viva de que uma mãe que se dedica ao Senhor tem poder de transformar não somente os seus filhos, mas a sua casa. E eu peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que cada mãe que está conectada comigo agora possa sentir a sua presença, possa sentir um texto que eu gosto muito da sua palavra, Senhor, o texto que diz: a paz que excede todo entendimento. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nada está dizendo para a gente ter paz,
A paz que nós temos é do Senhor. E mães que amam o Senhor acima de todas as coisas. Eu peço que a partir de agora se levante um exército de mães que oram pelos seus filhos, mas que se levante um exército de mães exemplares, de mães que instruem os seus filhos de forma correta, mães que corrigem, Pai, que sabem dizer não, que sabem dizer não é agora, não é o momento, que não tem dó, mas mães que amam e por isso corrigem, mas mães tementes ao Senhor todos os dias, que se levante esse exército, e esse exército, Pai, de mães, eu sinto no meu coração, Senhor, que esse exército de mães estão preparando uma transformação social para a próxima geração, que talvez muitas não vão nem conseguir enxergar, mas nós saberemos que o Brasil está sendo diferente, porque mães se levantaram para fazer a diferença na vida dos seus filhos. Eu declaro esse patamar, esse nível de mãe, de compromisso, para que assim possamos ver como consequência filhos legítimos, filhos saudáveis, filhos que realmente estão vivendo todo o propósito do Senhor para a vida de cada um deles. Eu oro e eu abençoo a vida de cada um que está aqui comigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Eu deixo esse desafio. Se você foi abençoado, peço uma coisa. Vai agora na última foto, eu e minha mãe estamos ali, e nos comentários, dê o seu feedback, dê o seu comentário. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo e avançando e ajudando mais pessoas a encontrar o seu propósito de vida. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima. Tchau.